Pai, nós te agradecemos por esse dia. Sabemos que cada dia que o Senhor nos dá oportunidades de avançar mais, de ministrar, de fazer a tua obra, de ser a tua obra, de manifestar o teu reino, de manifestar a tua vontade, de manifestar a tua unção. Que o Senhor nos dê cada dia mais capacidade, Senhor, de entender e mergulhar no teu amor, entendendo, Senhor, quem o Senhor nos fez para ser. Que possamos tirar, Senhor, todas as crises, todas as, todas as dúvidas, todos os medos, porque a tua palavra diz que aquele que mergulha no teu amor, o teu amor, então, ele lançará fora todo medo. Por isso nós declaramos, Senhor, que somos cheios do teu amor, cheios da tua unção, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, é, quando nós começamos, antes de ministrar sobre o mês de Richmond, nós falamos sobre a questão das identidades, né, ou das profissões, e que a gente poderia, então, caminhar um pouco nisso. E eu pensando aqui, cá com os meus botões, eu comecei a ver que primeiro vamos só falar um pouquinho sobre características da identidade. Já ministrei isso em alguns cursos, mas cursos fechados, fechados entre aspas, né? Sobre o curso de libertação, seja específicos. E aqui eu quero dar só um plusinho, falando um pouco sobre a nossa identidade, a nossa característica dentro de um contexto bíblico ou juntando o bíblico com o natural. A gente fala tanto das questões das tribos, nós falamos tanto das questões é, da, desse andar com Cristo durante o meu ciclo anual. E eu achei interessante nós linkarmos um pouquinho isso e já jogando aqui, à medida que nós estamos ministrando, eu vou pedir para que os irmãos entre aí a questão das profissões, né? Que profissão que você tem para que a gente possa, então, começar a estudar um pouquinho sobre ela. Tá? Aqui a gente vai colocar uma coisa que você decide, né? Então, diz que 0800 70 70, brincadeira à parte, mas eu quero que vocês comecem a colocar, a gente vai ver, e vamos colocando aqui, e nós vamos estudando um pouco sobre elas. Então, se você quer entender um pouquinho, como nós falamos, existe consagrações, né? Em cada profissão existe uma consagração que a gente precisa trabalhar. Já começou a surgir, nós vamos acrescentando aqui. Então, vou até começar a anotar. E aqueles que forem colocando mais, ou seja, se uma profissão tiver mais essa questão, a gente vai colocando aí. Certo? Fazer minhas anotações. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a identidade. É, Vou anotar aqui. Vamos lá. Jesus, gente, vou estudar. É, vamos lá. Os irmãos que também depois vão assistir no irmão YouTube, a gente vai
vai falando lá também que eu vou lendo. Em nome de Jesus, eu vou lendo. Em nome de Jesus. É, vamos lá, queridos. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre identidade. Olha que interessante. Dentro do campo, vou colocar aqui, natural nosso, existe uma coisa que as pessoas falam de temperamentos. E eu quero ver se eu consigo fazer meus desenhinhos. Abrir minha tela aqui. Abrir minha tela aqui. Está desligado, então. Tela. Vamos lá. Imagina que a gente está falando das tribos. E a gente sempre coloca as tribos dentro de um contexto, um ciclo anual. E as tribos, eles são, então, 12 tribos. Dessas 12 tribos, então, nós temos uma referência dos 12 meses, e há um confronto contra 12 espíritos que atuam no cosmos, chamado constelação, ou seja, são as tribos, é como se fosse, então, uma, uma visão profética disso. Às vezes a gente tem muito temor de começar a falar assim, aprofundar em algumas coisas, até porque muitos irmãos usam isso, depois começam a usar como algo até mesmo místico, né? Onde vai para um outro lado, que aí se torna até mesmo cabalístico, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem isso como uma informação, e essa informação para que nos auxilie no nosso dia a dia. Colocando aqui, eu vou com os meus desenhinhos, para que vocês entendam. Já ministrei, como disse, ministrei muitas coisas aqui, já falei isso em cursos que estão fechados, e acho que essa é a primeira vez que a gente vai jogar em uma questão aberta aí, que é YouTube e tudo mais. Então, preste atenção aqui, irmãos. Ajeitando a minha tela aqui para ficar bom. Preste atenção. Esse ponto dessas questões tribos, dessas questões é, da identidade, ela está muito relacionada à questão também do tempo. Olha que legal. Existe 4 temperamentos. Uns dizem 5, né? Mas eu sempre acho bacana a gente pegar essa questão dos 4 temperamentos. Imagine aqui a figura do tabernáculo, e eu vou fazer aqui no meu desenho. E quando a gente olha para Apocalipse, vamos lá, abre aí Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 7. Apocalipse 4, 7 diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando.
Olhando para também um contexto de Ezequiel, esses 4 seres também são manifestos ali. Então ele fala de 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, eles trazem como que uma identidade. E olhando para isso, nós vamos ver um princípio muito básico. Que princípio? O texto aqui. Primeiro princípio, dentro desse tabernáculo, vamos colocar essa figura aqui, nós vamos ver que tem 4 lados. Que a Bíblia vai colocar muito bem em Números 2, versículo 2, Números 2, de 2 em diante, que ele diz sobre os lados, e cada lado ele teria um agrupamento de tribos. Então vamos colocar aqui. Leste, sul, oeste e norte. Imaginando que aqui, imaginando que o tabernáculo ele ele comece dessa posição. Comece aqui. Pois bem, então vamos lá para Números 2. Diz assim, versículo 2. Os filhos de Israel acamparão segundo o seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Verso 3. Os que se acamparão ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá. Então ele começa dizendo, quem se acampará começando no leste? Os da tribo de Judá. O Judá, Issacar, Zebulon, e aqui a gente vai dentro desse sentido. Aí a gente corre aqui. Então aqui nós vamos ver esses 4 lados. Pois bem, mas também aqui nós podemos colocar que também existe 4 evangelhos. Eu sempre, quando começo a colocar assim, a gente vai ver os, é, os padrões, e esses padrões, para mim, têm alguma coisa. Quais são os 4 evangelhos? Então, a gente vai ver Mateus, Marcos, Lucas. Ah, vocês não estão vendo, não? Eu estou fazendo aqui, tá? Estou aquele negócio todo aqui, e vocês não estão vendo nada. Oh, coisa bonita de se ver. Eu estou no meu maior desenho aqui, aquela coisa toda, parecendo já o Leonardo da Vinci. Vocês não estão vendo nada. Tem misericórdia, Jesus. Agora vocês estão vendo. Coisa boa de se ver. Demonstra tudo na imaginação.
que você estava vendo? Não estava vendo nada. Ficou escura a tela? Pois bem, esses 4 evangelhos, ele vai denotar essas 4 características de Jesus. Vamos lá. Quais as 4 características? É esses 4 seres viventes, que seria então leão, depois o boi, depois o homem, depois a águia. Isso demonstra, então, 4 características, tudo aponta para o tabernáculo. Na verdade, tudo aponta para Jesus, né? Isso aponta para a característica da, do temperamento de Jesus. Ele vai falar, então, de Jesus como rei. Então, vamos colocar aqui o leão. E aí você vai para a Bíblia, como a gente fala, vamos já colocar junto. Imagine aqui é a primavera. Então, eu fui colocando aqui, né? 4 evangelhos que fala dos 4 seres, que fala das 4 características de Jesus, que fala das 4 estações. Então, aqui a gente pode ir colocando. Então, vamos lá. Na primavera, tem a unção do leão, que é Mateus. Jesus, ele é apresentado como rei. Ele é apresentado como o rei dos judeus. Se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver muito essa característica de rei. A gente já até ministrou sobre isso. Se você pegar a genealogia, você vai ver que a genealogia ela é de Davi até José. Por que Davi? Porque o rei deveria é, o rei deveria vir da tribo de Davi, da descendência, perdão, de Davi. Pois bem, quando nós olhamos então para essa questão, nós vamos ver o verão de estação. Também nós vamos ver o servo. Certo, tá certo, né? Beleza. Quando nós pegamos aqui como servo, qual que é a genealogia apresentada em Marcos? Nenhuma. Em Marcos não tem genealogia. Por que não tem? Porque não interessa de onde o servo vem. Servo é servo, ele veio para servir. Não importa quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quem é o tio, quem é o avô. Servo só serve. Então você vai ver que em Marcos não tem genealogia. Simplesmente omite a genealogia. Quando nós olhamos para o ponto aqui agora
de Oeste, né, que fala de Lucas, a característica de homem, nós vamos ver então um evangelho que mostra Jesus 100% humano. Então fala do Jesus homem. E aonde está a genealogia de Jesus? Vai de José até Adão. Por quê? Porque precisava caracterizar que Jesus era 100% homem, filho de Adão, ou seja, descendente de Adão. Que ele não era um ser que até o apóstolo João confronta muito, e na época do apóstolo, a gente pensa que essas coisas acontecem hoje. Não, na época do apóstolo João, da igreja, tinha uma linha chamada gnosticismo. E o que é o gnosticismo? Eles diziam que Jesus não tinha corpo humano, ele tinha um corpo fluídico. Que o corpo de Jesus era um corpo diferente, não era igual ao humano. Por isso ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Por isso ele andou sem pecado, por isso, porque ele não era humano. E aí o apóstolo João vem confrontando isso. Ele diz: olha, o que vimos, o que ouvimos e que as nossas mãos apalparam. Eu peguei nele, meu irmão. Ele tinha corpo, ele era um homem de carne e osso. Nós comemos com ele, nós vimos ele, nós pegamos nele. Então não tinha nada de corpo diferente, não. Ele era humano, 100% humano, filho da descendência lá de Adão, como todos nós. Então, nesse contexto, você vai ver que a genealogia é de José até Adão. Por quê? Porque ele tinha que mostrar que ele era filho de Deus, o filho do homem. Então você vai ver uma expressão muito forte em Lucas, é o filho do homem. O filho do homem. É o filho do homem. E quando nós olhamos agora para essa característica aqui da última, né? Nós vamos ver então João, o Evangelho de João, que vai falar da característica Deus, ou seja, 100% Deus. Jesus, apesar de ser 100% humano, ele não deixou a sua deidade. Isso a ponto que isso leva a genealogia de Jesus começando do princípio. Qual que é a genealogia que João traz? No princípio era o verbo estava com você. João, ele leva Jesus a níveis lá de glória. Peraí. Mateus fala do Jesus filho de Davi. Marcos fala do Jesus servo, sem genealogia. Lucas fala do Jesus homem, filho de Adão. E João, ele começa, no princípio era Deus. E o verbo, ou seja, Jesus estava com Deus. Então, falando da genealogia de Jesus, em João, ele era filho vindo exclusivamente de Deus, da parte de Deus. Ele estava junto com a criação, ele estava dentro de Deus na criação, ele já existia, então ele é 100% Deus. Olhando para isso daqui, nós vamos ver, então, o que nós chamamos as 4 características. Que 4 características? Colérico, depois sanguíneo, depois, perdão, fleumático, foi, né? Não é fre, não, é fleumático. O homem seria sanguíneo e a águia seria o melancólico. Então, seriam essas 4 características. Lembrando que
Existe 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, totalizando 12 tribos. Se você pegar os temperamentos, também nós vamos totalizar 12 temperamentos. Por quê? Imagine aqui agora. Existe uma variação. Que variação? Nós vamos ver então colérico, sanguíneo, fleumático, sanguíneo e melancólico. Existe o quê? Existe as suas nenhuma, como que eu posso dizer? Nenhum temperamento ele é somente, eu não sou somente colérico. Sempre vai ter dois que contrapõem, que são os dois mais puxados, né? Eu não consigo entender que uma pessoa ela é 100% uma coisa, ela é uma mescla. Todos nós temos uma mescla de todos, porém dois que são dominantes. Não sou psicólogo, então os profissionais aí de plantão depois botam os fundamentos. É o principal e o secundário. Pois bem, então nós vamos ver as variações. Quais são as variações? Imagine aqui agora. Vamos pegar o colérico. Colérico, com fleumático, primeira variação. Colérico, com sanguíneo. Colérico, com melancólico. Depois, nós temos o fleumático, com colérico. Depois, o fleumático, com sanguíneo. E depois, o fleumático, com melancólico. Depois, nós temos o sanguíneo, com colérico. O sanguíneo, com fleumático. E o sanguíneo, com melancólico. E, por último, nós temos o melancólico, com colérico. Melancólico, com fleumático. E o melancólico, com sanguíneo. Ou seja, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, também nós vamos ver 12 variações de todos esses temperamentos. Isso se aplica cada temperamento a uma tribo? Não sei, querido, também não vou entrar nisso não. Mas a questão aqui é, existe também 12 vertentes dessas tribos, ou desses temperamentos. Aonde eu quero chegar aqui? A gente quer explicar, porque quando nós começamos a falar de identidade, identidade, existe uma.
E aí, nós vamos ver, então, que esse tá tudo bem aí? Vamos lá. É, essa característica, então, ela passa a, a volta aqui. Eu não posso pegar essa característica para uma desculpa do meu temperamento. Eu vi muitas pessoas, quando a gente ensina sobre temperamento, usando a desculpa, né? Não, eu sou assim porque eu sou colérico. Não, eu sou assim porque eu sou fleumático. Não, não, querido, você não é assim, não. Você é transformado pelo Espírito, bem? Porém, quando nós falamos de identidade, nós falamos, olha, irmão, você tem uma identidade. Eu vejo, querido, que essa base de construção, ela nunca vai sair. Então, tudo que o Senhor constrói dentro de você, ele está dentro da tua base de temperamento. É como uma base. Exemplo, você pega um colérico que ele é totalmente é, é, ligado a avançar aí e coloca ele para ser fechado, trabalhando dentro de um escritório, atrás de uma mesa. Você vai acabar falando assim, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Aí eu não estou realizado. É lógico, por quê? Porque a base do teu temperamento, ele é alguém que quer sair, que quer avançar, alguma coisa desse jeito. Então, é interessante nós sabermos essa base do nosso temperamento para que a gente possa até mesmo fluir no ministério bem. Porque às vezes você está totalmente deslocado dentro do teu ministério em cima de atividades que você está fazendo que não combina, né, com a tua base de vida. E eu vejo que essa base, Jesus nunca muda. Por mais que eu seja transformado pelo Espírito Santo, essa característica ela não muda. Ela é acentuada, mas ela não muda. Ou seja, se você é um colérico, não colérico de cólera, não colérico de agressivo, mas colérico de uma característica, você vai precisar entender que essa característica, ela vai determinar algo. Exemplo, olha para a batalha espiritual. Nós aqui, de batalha espiritual. Aí a turma vai falar assim, cara, esse negócio de que mexe é tudo doido, é um povo tudo esquisito, é um povo assim, é um povo assado. Se você for pegar, quem mais se interessa por batalha espiritual? Colérico. Colérico, sanguíneo, ou seja, é uma galera mais para frente, principalmente colérico. Se você pegar a maioria, ou é colérico ou é casado com um. Ou seja, por quê? Porque os caras falam de guerra o dia inteiro, é fazer, é ação, ou seja, as polícias, né? Quem são os policiais? Geralmente, colérico. Né? Fala, não, os caras, a cara sempre amarrada, quer dizer, não, querido, é porque é um temperamento, ele é atraído para isso, é atraído, porque é uma característica, um jeito de ser, entende? Isso vai determinar, agora, volto de novo, isso vai determinar a falta de caráter? Não. Isso vai determinar os excessos? Não. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. Né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu sou colérico, então é porque eu sou agressivo mesmo, eu sou seco. Não, você é estúpido, sem educação, né? Não é colérico. Então, a gente tem que entender uma diferença. Porque quando a gente começa a ministrar isso, depois a gente vê as pessoas dando desculpa por causa do seu temperamento. E não é. Aí sim eu creio no agir do Espírito Santo para trazer uma centralidade de comportamento. Porém, a base de ação, até mesmo da minha profissão, até mesmo do meu ministério, até mesmo do meu tipo de pensamento, ou seja, como eu processo a vida, ele está muito pautado dentro de um temperamento. Isso eu falo agora dentro de uma característica visual. Eu trabalho dentro do pastoreio faz tempo.
E muitas coisas mudou quando eu comecei a entender isso, como tratar pessoas, como cada pessoa reage ao seu ministério, quando cada pessoa ela é, você vê que é padronizado. Você pega, por exemplo, um melancólico, ele sempre vai ter uma atitude mediante a confrontação, mediante aos problemas. Você pega um colérico, ele vai dar sempre uma atitude equivalente, parece que é tudo igual. Você pega um colérico, eles vão ter sempre as mesmas atitudes dentro de uma confrontação, dentro de uma oposição, dentro de uma manifestação. É meio que padrão isso. Simplesmente apagou de novo. Mas vamos lá, estamos acabando aqui. Amém? Então, essa característica, então, que nós estamos trabalhando aqui, eu vou começar a falar de cada um desses temperamentos, cada um dessas ações, dentro até mesmo de um chamado. Isso eu coloquei como um visual. Geralmente, um colérico, ele gosta disso, um melancólico, ele gosta daquilo outro, o fleumático, ele parte mais para essa área, um sanguíneo, ele parte mais para essa área. Então, foi o que a gente foi entendendo. E aí, depois, a gente entra, então, nas questões das profissões e as suas consagrações. É até bom para você entender se você está colocado certo ou errado, dentro até mesmo do ministério, né? Dentro dessa questão ministerial. Que, às vezes, você também está até deslocado dentro da tua igreja, e você fala, a igreja que é ruim. Não, às vezes não. Ah, mas eu não consigo me encaixar na igreja. Mas, às vezes, você está fora do esquadro ali dentro da tua igreja, fora de um posicionamento que, se você ajustar isso daqui, às vezes você consegue fluir de uma maneira extraordinária. Bem? Que o Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Bem? Deus abençoe. Shalom a todos.